Então, boa noite a todas as pessoas presentes. Estamos aqui no Instituto Langaje, começando o segundo semestre, agora no mês de setembro, respeitando um pouco o calendário francês. Então, nós não tivemos seminários abertos em agosto, retomamos agora, manteremos o mesmo cronograma aí do primeiro semestre, ou seja, todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos um seminário aberto. Na primeira quinta-feira de cada mês, quem coordena esse seminário é Letícia Lans, que já está aqui conosco, e as discussões, então, este ano são em torno da questão do corpo. Na segunda quinta-feira, a questão é sobre psicanálise e filosofia, e o seminário é coordenado pelo professor Daniel Omar Pérez, da Unicamp. Na terceira quinta-feira de cada mês, o nosso tema é o antirracismo, e neste mês nós teremos a presença de Cassandra e Ana Lu, que coordenam a coleção Escritas Pretas aqui do Instituto Langaje. E na última quinta-feira de cada mês, nós fazemos o seminário aberto em parceria com a Associação La Cause des Bébés, e o tema é sempre em torno do bebê. Então, vocês estão todas e todos convidados para cada quinta-feira nos encontrarmos aqui às 19 horas. Como hoje não é a primeira quinta-feira, né, Letícia? A gente está deturpando um pouco o mês de setembro, porque ele tinha 5 quintas-feiras, então hoje já é a segunda, mas conta como primeira aí na volta das atividades. Nós temos, então, o prazer de estar aqui conosco, Letícia Lans. Muito obrigada pela presença, pela parceria, e a fala é sua. Obrigada, Érica, obrigada, Sérgio, a todos vocês presentes, obrigada por estarem aqui hoje para mais essa conversa nossa sobre corpo. Não é? Quando, ano passado, Sérgio e Érica me propuseram fazer uma atividade com o Instituto Langaje, eu imaginei que falar sobre corpo seria uma boa, trazendo diversas abordagens desse corpo. O que eu tenho escolhido é colocar o corpo em diversos nichos, né? Então, falamos sobre o corpo no teatro, sobre o corpo na infância, né? Nas sessões passadas, e nesse semestre agora nós vamos iniciar falando sobre o corpo da pessoa idosa. Se existe, né, uma faixa etária onde a pessoa está mais exposta a tabus, a crítica social, a cancelamento, a apagamento, a abandono, a exclusão e a violência, essa faixa é chamada faixa da pessoa idosa. No Brasil, eufemisticamente, começaram a chamar de melhor idade, né? Substituindo uma expressão horrorosa que era terceira idade. Ao certo, ninguém sabe quando começa essa bendita terceira idade, ou melhor idade, ou pior idade. O que a gente sabe é que essa noção de velhice na nossa sociedade funciona assim como uma espécie de punição, como um estigma muito forte em cima das pessoas. Simone de Beauvoir observou que a velhice tem o dom de catalisar, né, e intensificar todas as formas de preconceito e discriminação que existem na sociedade. Então, sobre o velho pairam todos os preconceitos que já estavam alojados ali na juventude, na fase adulta, né, e na infância, e estão intensificados na velhice. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que a velhice é, em si, um estigma, né? E não há, dentro dessa ideia de pessoa idosa, nada que seja mais estigmatizado do que o corpo da pessoa idosa. Eu vou fazer referência a um filme, não sei quantos de vocês viram um filme, é um filme recente chamado Goodbye and Good Luck.
Léo Grande. Eu não vou dar spoiler do filme, mas eu vou fazer referência a esse filme, porque é um filme muito atual e que trata de uma maneira muito boa, muito tranquila essa questão da pessoa idosa, especialmente do corpo da pessoa idosa. Ele foi feito sob medida, e se nós tivermos outro tipo de recurso, né, eu teria recomendado a todos vocês assistirem o filme para que a gente conversasse sobre ele. Ele encerra tudo, tem para dizer. Nesse filme, a Nancy, que é vivida pela Emma Thompson, uma professora de religião aposentada, tem 55 anos. O nome do filme, Claudinei, é Goodbye and Good Luck, Léo Grande. Ele acho que manteve esse mesmo nome em português, quer dizer, até logo e boa sorte, Léo Grande. Então, a Nancy é uma professora de religião aposentada que tem 55 anos e que, nessa altura da vida, deseja ardentemente experimentar o gozo sexual, coisa que ela nunca conseguiu com o seu finado marido. Léo Grande é o métier que ela contrata para realizar esse desejo, né? Então, é uma dupla fascinante esses dois na tela, né? Porque ele é um profissional de sexo. Good luck to you, Léo Grande. Isso. Abreviado. Então, o Léo Grande é o métier, né? É um profissional do sexo. E a Nancy é alguém absurdamente enredada nesse script de pessoa idosa, né? Ela é a própria pessoa idosa, e uma pessoa idosa mulher, para complicar ainda mais. A primeira coisa que Nancy acha é que ela é feia, que tem um corpo cheio de deformidades que foram produzidas pelo tempo e são difíceis até para ela mesma aceitar. Ela não consegue se ver com naturalidade no espelho. E aqui eu vou ter que dar um spoiler, sim, porque é muito importante fazer isso. A coisa muda no final do filme, quando ela finalmente se olha no espelho e se vê como é. E é de uma beleza estética extraordinária. A diretora do filme conseguiu produzir uma pequena obra-prima, como vocês terão ocasião certamente de assistir. Quem é Nancy? Nancy é a pessoa idosa da qual eu falo. Ela reúne sobre ela todas as mazelas da sociedade, os preconceitos. Né? Uma mulher que se casou jovem com um homem que nunca permitiu que ela tivesse um orgasmo, com quem ela fingia ter orgasmo, como ela diz, que passou a vida dando aulas de religião. Ela dizia para as meninas que jamais elas deveriam pensar em sexo como forma de prazer. Então, é uma contradição que produz uma comédia dramática de altíssimo nível, né? Porque, assim como é dificílimo que ela aceite a ideia de estar tendo desejo sexual, a gente vê isso claramente, como que eu, uma professora de religião, mãe de 2 filhos, estou tendo desejo sexual nessa altura da vida, com 55. É uma observação importante. Possivelmente isso é ter prazer sexual não é uma coisa que seja amplamente permitida pela sociedade para mulher de qualquer idade. Até hoje é um tabu muito grande. Mas para ela, viúva, mãe de um filho, de uma filha, ex-professora de religião num colégio tradicional de Londres, uma escola pública tradicional, então é o fim da picada. Então, agora eu não quero mais spoiler do filme, mas quero explorar muitos lances que estão no filme, né? O corpo do idoso, que compulsoriamente na nossa sociedade precisa de se manter jovem e em forma, para que ele continue a ter o direito de ser e de se manifestar como gente
nessa sociedade. Porque se ele não fizer isso, vem o apagamento total, né? Os velhos, o corpo idoso, se torna invisível para a sociedade, assim como são os pobres, os periféricos, né? As pessoas que ocupam lugares lá embaixo na pirâmide social. Então, a ideia que hoje se passa é que ele precisa dessa juventude para poder, no mínimo, ser visto, né? Então, por outro lado, no máximo, a sociedade, isso é uma observação clara de se fazer, toleram os idosos que continuam a se manter produtivos, mentalmente produtivos, depois das idades limite que definem velhice na sociedade e que são incrivelmente variáveis, né? Eu digo que tem pessoas que se aposentam mentalmente aos 18 anos e ficam ocupando espaço aí até os 100, né? Então, o limite de idade de velhice dela foi aos 18, e foi auto-estabelecido a partir do convívio grande outro, né? Com esse imaginário social terrível que a gente tem que carregar, né? Então, o intelecto ativo ele ainda é considerado legal, porque intelecto ativo, capaz de produzir, é coisa de jovem, né? Então, não é a pessoa velha, mas é aquela que tem uma mente jovem, aquela que é jovem de espírito. Uma coisa terrível de se ouvir. Porque na sociedade, velhice é considerada esteticamente feia, moralmente degradante e largamente alienada. Então, pega isso, esteticamente é feio o velho. As rugas não compõem uma faixa de beleza estética que seja admirada pela sociedade, né? Como as estrias lá da Nancy no filme, que a deixavam tão sentida e ressentida, né? Da mesma forma, é moralmente degradante, porque o velho ele não pode mais participar de nenhuma atividade social é, é, relacionada ao corpo, especialmente o sexo. Então, o sexo de velho é coisa, é aberração. Tolera-se o velho que arruma um par jovem, mas não se tolera a mulher velha que arruma um par jovem, né? Então, essa questão moral ela é degradante na velhice, porque tudo é motivo de enquadramento moral. E alienação total. Ficar velho certamente é uma das piores punições que estão no radar de todo ser humano, né? Não é à toa que uma das indústrias mais prósperas que existem é essa que promete manter as pessoas, particularmente as mulheres, eternamente jovens e atraentes. Que o diga a querida Cher, com 76 anos e mais de 84 intervenções cirúrgicas. Que o diga também, não é? O homem idoso, porque se esse escapa, se o corpo do homem idoso escapa à pressão estética que a mulher tem para se conservar jovem, ele é vítima de uma pressão enorme para seguir tendo as mesmas ereções de um jovem. Sem essas ereções, na cabeça dele, ele se torna um bagaço inútil. Que o diga o nosso imbrochável capitão, né, aos seus 67 anos, que tem uma necessidade patológica de afirmar em público o tempo inteiro que ele é imbrochável. No filme, a Nancy diz preferir um Michê jovem a um velho, né, da mesma faixa etária para fazer amor, né, porque ela sabe que, mesmo não sendo desejada por esse jovem, né,
ou melhor, só sendo desejada por ele no âmbito profissional, ele pode satisfazê-la, e um velho não. Essas afirmações no filme consolidam tudo que eu estou falando aqui. Ela que não se sente, né, aceita, que não se sente desejada pelo Michel, e o velho que ela recusou, porque, segundo ela, não dava mais no couro. Né? Então, são dois estereótipos assim, fortíssimos relacionados ao corpo da pessoa idosa. O primeiro, que o corpo da mulher idosa não tem mais atrativo. E o segundo, que os homens idosos já não estão mais no corpo. Então, eles não escapam, eles sofrem de uma outra coisa, né? Mas sofrem também por essa pressão social. Se o corpo velho é inútil, indesejado e repulsivo, a psique velha que está nesse corpo é tão ou mais assustadora do que o próprio corpo degradado pelo tempo. Pessoas velhas são tidas como cabeça dura, redes neurais cristalizadas. E a fala que a gente ouve entre profissionais, muito comum mesmo entre profissionais, é que gente velha, né, é cabeça dura, é bobagem perder tempo com análise, uma vez que eles já estão muito velhos para mudar, né, são muito resistentes a qualquer mudança e, ademais, o horizonte de vida, né, é muito reduzido. Como a gente não sabe onde que começa essa velhice, então esse horizonte de vida é muito esquisito, porque as pessoas de 40 anos, existe um grupo enorme que já se sente velho. Né? Então, se fosse um de 80, 90, como a nossa querida Rainha Elizabeth, que hoje nos deixou, né? Está com 96, porque está acontecendo, ao mesmo tempo, um fenômeno extraordinário. Né? É a permanência desses estereótipos ao longo de 100 anos, desde o início do século XX, porque foi ali que as coisas realmente começaram a mudar. Vocês vejam que no início do século XX, a expectativa de vida em países do primeiro mundo era de 47 anos, e no Brasil era de 33. Isso no início do século XX. 100 anos depois, essa expectativa passou para 76 anos antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, baixou para 74, né, no Brasil. E era 82 nos países do primeiro mundo, baixou para 80 depois da pandemia. Então, você vê que, em relação ao início do século XX, nós temos que os números praticamente dobraram. No entanto, os estereótipos se mantiveram, porque hoje uma pessoa de 47 anos, embora ainda vá viver em torno de mais 33, né, ela se considera velha já. E ela acredita, a grande maioria, nessa bobagem toda aqui, de que está no fim da vida, de que é cabeça dura, não vale a pena fazer nenhum tipo de intervenção para melhorar. Né? Ou seja, os estereótipos continuam em vigor como estavam no início do século XX. Não houve mudança de valores nessa área, embora a tecnologia tenha nos propiciado esse aumento extraordinário do tempo de vida. Né? O que acontecerá com a velhice daqui para frente, com o corpo idoso, né, é algo a se pensar. O Brasil já está em pleno andamento no Brasil a mudança da nossa característica etária. A nossa pirâmide etária, que era muita gente na base, né, e pouca gente no ápice, agora ela já está virando tipo um carretel, né? Porque nós estamos deitando e aumentando a quantidade de gente no topo. Ou seja, pessoas idosas no Brasil já serão maioria dentro de 2 ou 3 décadas.
E esse idoso aqui, sem nós sabermos ainda definir o que é o idoso. Do ponto de vista de corpo, nós sabemos. Não tem mais o vigor da juventude, é idoso. Agora, o que vai acontecer com essa velhice, que para nós é muito mais objeto de caridade do que de assistência para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Como é que vai ser essa velhice e como é, sobretudo, que os jovens estarão sendo encaminhados para ela, com essa ideia de corpo totalmente deturpada. A imagem final do filme, que eu disse que esse spoiler era inevitável devido à nossa conversa, é uma imagem belíssima, com a Nancy diante do espelho, olhando para as estrias e dando aquele sorriso de Mona Lisa. Depois de tudo que se passa, evidentemente, eu não vou comentar. A ideia para o nosso debate, como sempre, nós temos 1 hora, seriam esses 20, 25 minutos, e agora nós abrimos para as conversas. Muito obrigada, Letícia. Então, esse mesmo é o formato, né? Sintam-se todos e todas convidadas e convidados a abrir o microfone, a escrever, a gente pode ler. Mariana nos auxilia aí na leitura. Podem perguntar, comentar. Alguém aqui viu o filme? Você viu, Érica? Não, ainda não. Mas é possível para próximos encontros a gente pensar nisso, colocar até no flyer, né? Sugestão, assistir ao vídeo antes do nosso eu encontro, pensei a gente nisso. pode preparar isso. Eu pensei que poderia ser uma ideia, mas também tem uma dificuldade, porque eu vi por streaming. Ele está no cinema, aqui, agora. Pode ser que em alguns lugares aí não esteja, né? Uhum. De maneira, eu acho. Isaías, pode abrir aí o seu microfone. Olá, Quem é? boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Já nos falamos um dia já, né? Falando sobre Foucault. Voltamos a falar. Exatamente. Foucault que visitou o Brasil, que eu mencionei. Você trouxe algo aí sobre o corpo, né? No sentido desse corpo envelhecido, e que nos remete aí, né, ao pensarmos no corpo, nós devemos recorrer aí, né? Ou seja, é necessário respeitar o corpo da criança, a criança como criança, o adolescente como adolescente, o adulto como adulto, e a pessoa idosa na sua velhice como uma pessoa idosa na sua velhice. Então, penso dessa forma, ou seja, é o seu tempo. E há necessidade de que nós venhamos a nos preparar para esse tempo tão tenebroso, muitas vezes, para nós, né? Nós, muitas vezes, ficamos com medo de chegar à velhice, porque, muitas vezes, nos traz no imaginário que a velhice significa a morte ou morrer. Mas tem algo também interessante, não só referente ao corpo, mas você disse sobre a psique, né? E a psique, quando nós trazemos o contexto do ancião, referente à sabedoria, né? Por mais que possa se ter visto de que a psique, ou seja, uma certa rigidez, que não tenha mais mudança aí psíquica ou questão neurológica, mas por muito tempo se teve aí essa ideia de que uma pessoa com uma determinada idade avançada, mediante a sua experiência, poderia transmitir essa experiência porque possuía uma sabedoria. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho de você sobre esse contexto, né? Da sabedoria, não do conhecimento em si, mas da sabedoria. Porque o conhecimento, muitas vezes, a gente traz aí dos livros,
Mas a sabedoria faz parte da experiência da vida. E há aqueles que estão numa certa idade avançada, mas que não têm tamanhas experiências, vamos dizer, afetivas ou outros tipos de experiência. Então, gostaria de escutar um pouco sobre isso. Você tocou numa palavra-chave quando a gente aborda a pessoa idosa, que é essa, experiência. Até o final do século XVIII, não é, nós poderíamos dizer que a experiência era absolutamente fundamental para as pessoas. Porque a quantidade de mudança, em termos práticos, que aconteciam era muito pequena. Então, praticamente, a pessoa, se tivesse vivido experiências anteriores, naturalmente ela teria mais condições de informar o outro, né, as novas gerações, passar para elas as informações do como viver. A partir da Segunda Guerra Mundial, com o boom da tecnologia, não é? Que hoje já está na sua quarta fase, vamos dizer assim, nós não estamos mais na terceira revolução, nós já estamos na quarta. A velocidade da mudança tornou incalculável a quantidade de experiências que são postas de lado permanentemente, né? Eu me lembro aqui do meu conterrâneo Pedro Nava, que escreveu que a experiência é um carro com os faróis para trás, só ilumina o que já passou. E no mundo de hoje, isso é real. Porque quando uma pessoa... Aliás, é um foco de conflito com a pessoa idosa, porque ela diz, eu tenho experiência. Experiência de quê? Você teve experiência de viver, não é, uma sociedade onde existem relações homoafetivas, uma sociedade onde a mulher deixou de ser um objeto para se tornar um ser autônomo, capaz de conduzir a própria vida? Essa é uma experiência muito recente para a humanidade, que foi proporcionada pelo avanço da tecnologia. Uma simples pílula anticoncepcional tornou a mulher proprietária do próprio corpo. Ela não era antes. Então, essa autonomia, esse ganho de autonomia, põe por terra um monte de experiência. Agora, você fala em sabedoria. Infelizmente, sabedoria não é algo que esteja disponível, né, para qualquer um. Eu acredito que a pessoa mais sábia vai dizer para você que não sabe nada, como foi Sócrates, né? Então, essa experiência, quase num nível metafísico que nós colocamos, né, a sabedoria, ela não está disponível para o comum dos mortais. Nós, inclusive, costumamos reverenciar muito alguns poucos grandes sábios que nós tivemos ao longo da história, né? Então, grosso mesmo da experiência da pessoa idosa é a sua experiência, que em muitos casos acaba sendo também 30 anos com a mesma experiência, o que é um problemão, né? Porque, além de carregar um corpo refugado, que não pode ser jogado no lixo, mas que teria todos os motivos para ir para o lixo, dentro da lógica de uma sociedade de consumo neoliberal, além de não ser jogado no lixo, ele tem que se readequar. Hoje mesmo tem uma notícia trágica, né, de mais uma fábrica de automóveis encerrando a atividade em São Bernardo do Campo. Entrevistas com torneiro mecânico, ajustadores, né, elementos trabalhando na linha de produção há 30 anos. Então, você vê a angústia de uma pessoa daquelas respondendo: o que eu vou fazer agora? Então, isso se tornou lugar comum no mundo de hoje. É dos grandes problemas que nós temos, né? Que quando eu abordo o corpo aqui, eu não abordo o corpo como objeto, eu abordo o corpo como sujeito de uma sociedade, como agente de mudanças, né? Agente de mudança que não sabe nem o que é mudar, porque ele nunca experimentou nenhum desafio voltado para a mudança, né?
Então, nós temos, sim, ao lado dos grandes problemas existentes, esse, né, de nos adequar a essa fala bonita que você trouxe, Thaís. A criança ser respeitada como criança, o adulto ser respeitado como adulto, o velho ser respeitado como velho. Mas não é essa a padronagem que a sociedade nos fornece, né? O imaginário social não está assim. Criança continua com aquele estereótipo de que não sabe nada, de que não pode ser respeitado, porque não tem nada para trazer. O jovem com aquele estereótipo de rebelde sem causa, não tem nada a acrescentar. O adulto como professor de Deus, né? Porque ele sabe tudo, ele não precisa de nada. E o velho, hoje, né, não tem mais esse poder extraordinário que ele tinha, passar pelo menos a experiência. Porque quem é que foi querer saber a experiência? Eu tiro a base, né, por minha avó, que era uma excelente doceira. Dos netos que ela teve, netos e netas, mais de 50, eu acho que eu fui a única pessoa que teve o cuidado de anotar as receitas dela, que ela sabia de cabeça. Porque ninguém se interessou por aquilo, com tanta confeitaria vendendo pronto, a patisserie mais chique do mundo, para que eu vou fazer? Então, nós estamos, sim, vivendo uma época de conflito de valor. Quando eu trouxe essa ideia do corpo, foi para olhar o corpo em todos esses nichos, né? E o nicho do velho é esse. O nosso trabalho hoje é também de ajudar as pessoas a envelhecerem como fato natural e não como desgraça programada, né? Porque cada vez mais está sendo, inclusive a desgraça tecnológica. Uma pessoa que hoje não sabe operar um notebook está fora, não sabe fazer uma ligação direito num celular, né? E a maioria dos velhos não sabe, e no nosso caso, no Brasil, não podem ainda, né? Não sabe e não podem, porque não tem acesso. É esse o debate. Letícia, tem aí a Oi, Gláucia Galvão, que também levantou a mão. Boa oi, noite, Gláucia. Gláucia. Letícia, eu cheguei um pouco atrasada, que eu estava trabalhando, mas eu gostei muito do que eu vi. Eu queria fazer que você fizesse uma associação, porque eu sou pediatra neonatologista. Então, a gente tem trabalhado muito junto com a Érica com a questão do tato, do pele a pele. E aí tem um livro, que é o livro do Tocar o Significado Humano da Pele Danceiro, que ele fala a pele do idoso. Então, ele coloca algumas coisas, vou pôr umas 3 frases aqui, só para você falar um pouco desse tato no idoso. Ele fala que é melhor viver com elegância, desgastar mais que enferrujar. Com a passagem do tempo, a pele muda a textura, mas o espírito ainda está íntegro no seu interior. Como um bom vinho, é capaz de aperfeiçoar-se a cada ano. A pele tem o envelhecimento, ela craqueleia, ela perde um pouco a textura, mas, segundo uma enfermeira, Kathleen Faslow, o idoso tem dificuldade de audição, acuidade visual, mobilidade e vitalidade. Então, o tato para ele passa a ser um toque de amor. Ele quer ser tocado, ele quer ser sentido, porque o idoso, nós vemos o tato em seu melhor ângulo, como ato de graça espiritual e como sacramento humano contínuo. Você vê o idoso sempre tentando pegar, tocar, e com a pandemia isso gerou muito desamparo, porque as pessoas não podiam tocar, com medo de contaminar o idoso. Tá? Então, assim, eu estou preocupada nesse momento, Érica, da gente ver também o outro extremo. O que nós podemos trabalhar nessa pele, que é o limite entre o dentro e o fora? É uma pele que está sofrida, mas é uma pele que tem um interior. Betânia tem me ajudado nesses dias. Meu pai tem 92 anos. Meu pai está com baixa de audição e não quer pôr aparelho, e está com baixa de visão, mas a memória está boa. Betânia Paris me orientou. A gente está pegando músicas cantadas pelo ídolos dele, Carlos Galhardo e tudo, e pôr no ouvido melhor dele. E ele tem tido assim, emoções. Então, todo domingo eu tenho ido, feito 1 hora de terapia musical. Ele tem se envolvido e tem assim, cantado, e falou outro dia, nossa, esses cantores antigos são emocionantes. Tá? Então, a gente tem que tentar resgatar o que de cada um está presente. Então, eu quero que se você pudesse falar um pouco mais dessa questão do tato no idoso, a necessidade, como é que nós podemos estar nos organizando para até cientificamente trabalhar isso.
e conseguir fazer que as pessoas toquem mais pós-pandemia. Tá? Era Olha, isso. que bom que você é pediatra e que lida com crianças, porque isso começa na infância. Remover a distância corpo-corpo é um trabalho da infância, lá nas escolas, porque as escolas continuam a distanciar as pessoas, a criar distância social. Os pais continuam a, a estimular essa distância social. É claro que o menino deve dormir na cama dele, deve ter a vida autônoma, mas essa distância social é muito mais do que isso, não é? É a falta de abraço, é a falta de contato com o pai, é a falta de contato com a mãe, não é? Com tato, porque é sem tato. É tudo na base da linguagem. A gente vira para as pessoas e fala, então, um abraço, viu? E fica por isso mesmo. Eu fico aguardando um abraço, um beijo, sei, mas do lado de cá, vem cá me dar, ou vem me dar um abraço, porque abraço é muito bom. Então, isso começa na infância, porque as crianças são educadas para não se tocar, especialmente para não tocar o próprio corpo, para não tocar as partes pudicas, não é? Porque a menina que fica tocando a lá xoxó, ou o menino que fica tocando o pênis, eles são muito mal vistos pelas professorinhas até hoje, pelas famílias nem se fala, quase que amarram a mão das crianças para elas não terem contato com o órgão genital. Então, vocês imaginam que vai numa progressão, se a criança não teve, passou para a fase adulta e não teve. Está igual a Nancy, que esteve casada durante 25 anos, 30 anos com o cara, e nunca teve um orgasmo, nunca teve contato com o cara. Aquilo a gente vê na tela, né, com aquele esplendor de interpretação da Emma Thompson, mas você se identifica no ato, fala, isso aqui sou eu. Essa é uma sociedade que não me permite chegar ao outro. Nós não somos animais que nos cheiramos, que nos tocamos. Né? A ideia nossa de contato é a pior ideia possível. Aí você vai desaguar onde? Na velhice. Porque aqui a pele continua com o mesmo poder de tato e continua o mesmo desejo de que você me deseje, né? Porque o desejo é um desejo que o outro me deseje. Eu sou capaz até de atender o desejo do outro para que ele continue me desejando. Mas o que acontece se eu sou a pessoa recusada? A minha pele não é atraente. Se os padrões estéticos da sociedade denunciam as manchas senis como coisas feias, ou a pele enrugada como algo disgusting. Estou lembrando do termo só em inglês, como é que é em português? Como algo desgostoso mesmo, como algo que não me dá nenhum tesão, nenhuma atração. E isso começa na infância, passa pela juventude, passa pela fase adulta e envolve o quê? Envolve a construção de um imaginário social que não seja baseado em valores tão doidos, né? Tão doidos. Porque pessoas estão envelhecendo mais, chegando a 92 anos, como é o caso do seu pai. No início do século XX, pouquíssima gente ultrapassava essa faixa, era um ou outro. Hoje não, levas e levas estão ultrapassando. E levas precisam do contato. E eu te digo mais, a vontade dele não é só de tocar, não, mas de ser tocado. E aí vem a questão do cuidador, não é? Porque a cuidadora é para tocar, mas para tocar em que circunstâncias? Às vezes nas condições, nas circunstâncias mais horríveis, né? Que a pessoa está ali fazendo as necessidades dela e precisa de ajuda, então ela precisa de ser tocada. Então, os cuidadores, e nós também, né, que, de alguma forma, nós temos ainda a responsabilidade pelos nossos velhos, a gente precisava aprender a tocar, né? A tocar como o Léo Grande toca no filme, porque é tocante. Ele diz, eu te toco porque essa é minha profissão. E eu sempre busco alguma coisa atraente em você, mesmo que você ache que não tenha nada. Isso partindo de um métier, de um profissional,
né, é uma expectativa muito boa, porque é um profissional. Mas e se todas as pessoas têm assim, né? Se nós aprendêssemos o toque, esse tato que você se referiu, porque certamente é o sentido mais reprimido que nós temos, e é um dos sentidos mais poderosos. Quem conhece uma pessoa cega sabe o poder do tato. Eles fazem tudo pelo tato. Agora, apesar desse poder extraordinário do tato, que está desde a ponta do pé até o fio de cabelo existir, nós somos reprimidos para ele, distância. Então, é isso, Klaus. Que bom que você está trabalhando a respeito. Que bom, Valeu Letícia. demais, eu estou pensando nisso e a gente podemos construir aí, Érica, alguma coisa junto com o resto da equipe, da gente ver isso aí. Como é que a gente Acho que é interessante pensar, né, Gláucia, porque a Bethânia é musicista, professora da Faculdade de Música da UFMG, né, grande parceira, e o que está acontecendo aí é uma troca, né, com o seu pai, que passa pela música, né? Mas eu não sei se é da ordem da terapia. Eu prefiro pensar que não, que é da ordem da troca mesmo entre as pessoas, achar algo a ser compartilhado de forma prazerosa, né? Que de repente aí você descobriu as músicas que ele gosta e que você gosta, né? Porque senão não teria prazer nisso. Eu gosto de pensar todos os sentidos, Érica. Eu gosto de pensar todos os sentidos como sendo tato, porque a visão nada mais é do que ondas que batem em receptores, né? A, a gustação é por contato, o paladar é por contato, né? O cheiro é por contato, a audição é por contato, tudo é tato, Uhum. é tato, sabe? Interessante isso. Contato, né? Contato, contato, segura. Contato. E a pandemia veio exatamente tirar mais ainda o tato, né? Ou nos alertar da quantidade de contato que a gente precisa. Ou nos alertar disso. Tem mais perguntas? Tem Patrick que está ali esperando para falar. Pode abrir o microfone? Então, deixa ele falar, porque me lembra de encerrar contando uma história sobre tato, que eu amo essa história. Oi, Patrick. Letícia, tudo bem? Tudo bem, querido. Então, você fez um questionamento que ficou ecoando na minha cabeça desde que você falou ele, que foi assim: o que vai acontecer com a velhice, que hoje é objeto de caridade e não de desenvolvimento? Ou seja, a velhice que ainda permanece nesse lugar de caridade, de fragilidade. O que seriam esses aspectos que a velhice poder ter de desenvolvimento que você falou? Olha, isso me leva para um questionamento básico. Eu sempre digo, né, isso é um mote meu, que não existe psicanálise do indivíduo, a psicanálise é da sociedade, né? Tanto que nós, como psicanalistas, a gente não está buscando cura, porque não tem doença para ser tratada. A doença é a sociedade que está aí, os padrões que ela estabelece. Então, nesse sentido psicanalítico, você vê que a possibilidade de mudança decorre sempre da possibilidade de mudança do quadro imaginário que nós temos. Conjunto de valores, de regras, né, de símbolos, de tratos que nós temos estabelecido. Então, você vê que cada um de nós é resultado desse processo longo de socialização, que nós chamamos de educação, e, no fundo, não passa de repressão, de vigilância sanitária da pior espécie para se enquadrar nos papéis, né, nas funções que a sociedade prevê. Então, pouca coisa pode ser feita quando nós ainda temos umas doutrinas que sedimentam as nossas relações e que propõem coisas estúpidas. Porque não é possível você pensar em desenvolvimento do velho, né? E não é possível sequer imaginá-lo dentro de um contexto a partir de uma ideologia, né, na área econômica que prega o quê? A produção e o consumo, o lucro. Então, o que acontece? Se a pessoa
não pode mais produzir, e vamos assim, se ela também não pode mais reproduzir, o que também é uma contradição hoje, porque se reproduz até em laboratório, não precisa mais do concurso de pessoas, mas se ela não pode mais produzir ou reproduzir, ela é inútil para o sistema. Então, é um sistema baseado no mercado. E você está falando, estamos falando de um sistema baseado em quê? No cuidado. Quando o Glaucia fala daquela atenção que está sendo dada ao pai dela, ela não está falando de mercado. Não tem preço, é tipo propaganda da Mastercard. Apesar de estar até aqui no mercado, tem a sensibilidade de dizer que tem coisas que não tem preço. Né? A economia de mercado é essa que a gente tem as estatísticas todo dia. Mas a economia do cuidado é a que nos mantém vivos. Ela não é computada. Nem Marx, que foi aquele grande economista, se lembrou de computar o cuidado, que é essencialmente o quê? Feminino. Sem mulheres, esse planeta para. E elas não ganham um tostão para fazer isso. Elas cumprem 2 expedientes em casa, hoje cumprem 4, 2 em casa e 2 na rua. E não ganham pelo cuidado. O cuidado não paga. Mas até aí, esse sistema do qual a gente está falando enfiou a mão, porque ele criou o cuidado pago. Né? Profissão de cuidador, por exemplo, já que não tem quem cuida, e se você tem dinheiro, você pode comprar o cuidado do outro. Isso, para mim, é loucura, eu não consigo equacionar isso, porque eu não imagino o cuidado fora de um quadro de sensibilidade, fora de um quadro de relação direta, fora desse quadro que eu imaginei aqui a Gláucia com o pai dela, escutando o caso galhado. Eu tive orgasmo aqui, né? Porque é um troço lindo. Então, isso não pode ficar reduzido a um sistema que eu pago no fim do mês para a pessoa fazer isso. Se ela tiver sensibilidade, ela até faz, mas ela está ali vendendo o trabalho dela. Então, eu digo que os grandes problemas, ou as grandes linhas de problemas que nós enfrentamos hoje na psicanálise contemporânea, passam necessariamente por uma releitura da sociedade em que nós vivemos. Por isso que eu digo que eu sou marcusiana, não é? Eu sou revisitado através de Marcuse, que é a sociedade da utopia. Uma outra coisa, uma sociedade hippie, por que não? Ele inspirou os hippies, agora são esquecidos. Eu acredito nessa utopia, sabe? Acho que quem está aqui também, porque senão a gente não estaria. Né? Se a gente não acreditasse na utopia de uma economia do cuidado, não é uma economia que vai parar de produzir, que vai fechar a fábrica, não. Mas que a ideia não vai ser simplesmente fazer para ganhar dinheiro, e sim, né, para outras coisas, outros valores, outras coisas bem mais sublimes, seria a própria sublimação mesmo, em vez de ganhar dinheiro, ganhar beijo. Letícia, vamos à história? Tem só um episódio Vamos. da família Dinossauro que eu acho a pena a gente ver, porque é uma família muito crítica. Tem o dia do arremesso, que eles queriam jogar a velha do precipício. E o Bob, novo, convence do cuidado com a avó. Que bacana! Olha, a história é uma história contada pelo Claude Steiner, que naquele livro dele, Os Papéis que Vivemos na Vida, da análise transacional, que foi uma escola, né, de psicoterapia, que teve muita repercussão no Brasil na década de 70, 80. A história ela diz respeito, inclusive, ao movimento hippie. Era uma vez uma cidade onde todas as pessoas eram felizes porque elas se tocavam. E elas se tocavam com algodõezinhos quentes. Todas elas tinham uma bolsa lateral cheia de algodõezinhos quentes. Então, cada vez que uma encontrava a outra, ela dava um algodãozinho quente para a outra e a outra sentia um orgasmo cósmico. Ah, que coisa boa receber algodõezinhos quentes.
acabou. E a cidade, então, era maravilhosa. Todo mundo vivia bem, todo mundo estava feliz, todo mundo tinha em abundância algodõezinhos quentes para dar para os outros, porque, como diz São Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? Aí tinha uma bruxa muito sacana que um dia chegou na cidade e viu todo mundo feliz, distribuindo algodãozinho quente um para o outro, naquele contato promíscuo, na opinião dela, né? Garanto que eu sei o outro nome dessa bruxa. Contato promíscuo. Então, ela começou a fazer futrica. Ela chegava no ouvido lá do marido e falava assim: olha, sua mulher está dando muito algodãozinho quente para os filhos, não vai sobrar para você. Chegava para os professores e falava: ó, seus alunos estão dando mais algodãozinhos quentes para o outro professor, você vai ficar sem nenhum. E eu sei que ao espalhar essa futrica, espalhar esse medo de que não poderia ter o tato, o outro algodãozinho quente que vinha do outro, todo mundo foi se fechando. E parou de dar algodãozinho. Como parou de dar, parou de receber, e ninguém mais tinha algodãozinho quente. Conclusão, ficaram doentes, né? As crises emocionais explodiram, todos ficaram muito tristes, se batendo, se machucando. Aí, um dia, né, estavam nesse padecimento todo e apareceu na cidade a Dona Gorda, que era o símbolo do movimento hippie, aquela mulher gorda, generosa, própria terra, né? Apareceu na cidade e não teve dúvidas. Abriu bancas para distribuir algodãozinho quente para todo mundo, de graça, era quem quisesse. Alguns passavam e pegavam e ficavam muito felizes. Outros criaram um receio enorme. Será que isso é verdade? Será que ela não está querendo nos manipular? Ou seja, a dúvida, o medo já havia se espalhado. O final dessa história, como ele diz no livro, está para cada um de nós contar. Se nós somos espalhadores de algodõezinhos quentes ou se nós somos divulgadores de espinhos frios. Eu esqueci de falar nos espinhos frios, que a bruxa, quando viu todo mundo na pior, ela abriu uma fábrica de espinhos frios. Muito diferente de algodãozinho quente, mas também manter acordado. Tá ruim, pum, dá uma espiada, pinhada, acorda. E ela ganhou rios de dinheiro vendendo espinhos frios para as pessoas. A dona Gorda chegou justamente para pôr lá para correr, né? Distribuindo seus algodõezinhos quentes. Então, ele pergunta, quem somos nós? Somos divulgadores, né, de algodõezinhos quentes ou somos produtores de espinhos? Isso aí está a ideia do tato, né, do respeito na infância, no adulto, na velhice. É isso, Érica. Fomos longe? Acabamos? Foi ótimo. Vamos longe, vamos Ela longe. puder falar o nome do livro aí para a gente, do que O livro. Fiquei sem áudio. Fechou, Gláucia. A Gláucia que vai falar o nome do livro. Não, eu quero saber o nome do livro que tem esse conto que você acabou de contar. Os papéis que vivemos na vida. Claude Steiner. Olha a edição, porque pode ser que em outras edições eles não repitam. De qualquer maneira, é a edição do meu tempo, que é lá nas cavernas, né? A história é que, às vezes, a edição mais nova eles não repõem. É muito engraçado, as edições mais novas estão cortando tudo. Para ficar mais fino o livro, eu acho. Então, tá bom, gente. Muito Agradeço a obrigado. oportunidade, né? E vamos prosseguir. Muito obrigado, Letícia, pela sua fala, por coordenar esse seminário. Sempre um prazer te ouvir. E vai ser muito bom poder te ver de novo de perto, né? Faz anos que a gente não se vê. Então, vamos nos ver verdade, daqui né? algumas semanas, a gente vai poder se ver, se tocar, né? Acho que isso vai ser bem legal. Vai ser um Muito bom te prazer. receber aqui. Tá bom. E nos vemos na semana que vem, com um seminário que vai falar sobre os 2 novos livros do Instituto Langaio sobre Kant, o volume 1 e volume 3,
dos 3 volumes de Antropologia, do Kant, que o Daniel Mar Pérez vai fazer uma fala sobre essa temática, tá bom? Tá? Esperamos todos vocês aqui presentes. Muito obrigada, obrigada. Obrigado, Letícia, Letícia. boa noite. Boa noite. A todas as pessoas. Até. Fica bem. Tchau, tchau, gente. Tchau.